assim que completar 4, vai assim, apitar o sinal assim. Perfeito. Então vamos lá. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Simone Alvarez e o meu trabalho, o meu artigo científico apresentado versa a respeito do período cultural de Getúlio Vargas, lá em 1930 até 1945, quando permaneceu no poder. Eu, ao fazer essa pesquisa, eu vi um impacto muito interessante de Getúlio Vargas na indústria cultural brasileira e que, posteriormente, a gente percebe um reflexo até hoje na Lei Rouanet, por exemplo. A Lei Rouanet tão questionada de vez em quando, né? Volta e meia a gente ouve falar, a Lei Rouanet acaba servindo para fomentar a corrupção. Ela pode até existir um desvirtuamento da sua utilização, mas a intenção da sua criação foi muito boa, no sentido de fortalecer a indústria cultural brasileira, fomentar a cultura, estimular o artista brasileiro na sua produção cultural, e tudo isso são valores que já eram percebidos no período de Getúlio Vargas. Por que no período de Vargas e não antes? A gente veio de um período constitucional antes da era Vargas, que era uma Constituição Liberal 1891. E essa Constituição de 1891 não previa nenhum direito social naquela Constituição, algo que só foi modificado na Constituição de 1934. E algo interessante é que nessa Constituição já se falava em direitos culturais. Naquela época nem sequer existia a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que falava que a cultura é um direito humano, muito mais do que um direito da pessoa receber cultura. O Estado tem o dever de fortalecer essa cultura. E a cultura é algo, como o Roque Laraia, é um autor de antropologia que eu gosto bastante, menciona, a cultura é algo natural, é aprendido, é tudo aquilo que é aprendido, independe de transmissão genética da cultura. E nisso, o período getulista foi interessante. Quando eu pensei em falar sobre Getúlio Vargas, eu quis trazer esse diferencial, porque quando a gente pensa na importância do Vargas no Brasil, a gente logo pensa na sua relação com o direito do trabalho, ou seja, o fortalecimento dos sindicatos, a possibilidade do direito de greve, o voto feminino também foi outra conquista no período varguista. Contudo, foi um presidente polêmico, não é alguém que recebe apenas elogios, também criticado em virtude, claro, do seu comportamento um tanto xenofóbico, reduzindo o percentual de estrangeiros no Brasil, a entrada desses estrangeiros a 2%, havia um limite até então, a proibição de utilização da língua inglesa na transmissão da cultura em escolas. Desculpa, gente, minha cachorrinha aqui estava pegando minha bolsa, perdão. Com o pet em casa, o cachorrinho participa também. Já tirei a bolsa da boca dela. Então, gente, nesse caso, percebam que o Getúlio Vargas tinha os seus defeitos em matéria de xenofobia. Agora, a xenofobia do Getúlio Vargas, em alguns momentos, por outro lado, foi muito benéfico para a cultura brasileira. Nós tínhamos um impacto norte-americano muito relevante aqui no Brasil, principalmente na década de 30. E quando ele começou a fomentar, a trazer essa cultura brasileira, a buscar um fortalecimento dessa cultura brasileira, ele procurou proteger essa indústria de outras influências. Claro, a cultura não tem como ficar restrita a algo nacional. Sempre vai haver o impacto do estrangeiro dentro dessa cultura. Acelerando para finalizar. E interessante é que o Getúlio Vargas tinha uma relação saudável entre o artista e a política. Muito se fala quando no Ministério da Cultura entra um artista, um cantor, algumas pessoas criticam, poxa, a cantora Margareth Menezes no Ministério da Cultura, Gilberto Gil no Ministério da Cultura, mas isso não é uma novidade de agora. Já na época de Getúlio Vargas, isso era comum. Carlos Drummond de Andrade participou do Ministério da Cultura no período getulista. Ele defendia algo que eu achei bem interessante e peculiar.
para aquela época principalmente, ou seja, a união entre o político e o homem pensador, ou seja, o político, aquele que executa as atividades, e aquele homem pensador, o poeta, o cantor. Isso ele já defendia naquele período histórico. E o engraçado é que o Carlos Drummond de Andrade, apesar de Getúlio Vargas... Opa, finalizou então, né? Terminou o tempinho, tudo bem. Pode concluir. Concluindo aqui. E concluindo, Drummond não era adepto ao regime getulista. Getúlio era de fato um ditador, alguém que estava tão preocupado com o comunismo no Brasil, e Getúlio Vargas e o Drummond permaneceu no poder e saiu quando ele quis. Mas ele até tentou depois, buscou tentar permanecer na política, mas o próprio Drummond desistiu disso. Hoje a gente tem um Ministério da Cultura que é rotativo, volta e meia aparecem, tem cantores, artistas naquele ministério. Chegou um período em que o Ministério da Cultura foi extinto, voltou, e a gente verifica que a Lei Rouanet, finalizando, praticamente consagra os valores getulistas de outrora, ou seja, o nacionalismo a fim de fortalecer a indústria nacional, e não um nacionalismo com objetivo xenofóbico de restringir e ter a aversão completa a tudo que é estrangeiro. E assim finaliza a apresentação. Tá ótimo, muito obrigado, Simone. Imagina. Parabéns pelo trabalho. Vamos na sequência ao final desse bloco de informações a gente poder dar o seu trabalho. Combinado. Obrigada, professor. Foi um prazer. O próximo trabalho é o trabalho número 7 do Victor.